Começamos a análise para comigo Eduardo, analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou usar só o GE, que vai ser o pós-jogo. Análise: Flamengo domina em 0x0, frustrante, revive sinal no ataque antes do jogo vital na Libertadores. Mesmo sem uma grande atuação, o Bruneta é superior ao Vasco e perde muita chance e nem todas está para culpar o Léo Jardim. Vamos lá, o Flamengo criou, o que aconteceu? O Flamengo ficou ansioso, caiu na pressão do Vasco, finalizou seguidamente de forma antecipada, buscou bem o canto do goleiro, deu aquela finalização de costume, chegar, bater do lado, o goleiro conseguiu acompanhar. O Gerson também tem uma cabeçada, que também foi um lance que o goleiro só acompanhou a jogada e espalmou. Os dois lances mais perigosos que eu vi no melhor momento, não acompanhei o jogo todo, nem assisti o jogo, pela verdade, estava trabalhando, foi o do Pedro, de cabeça, e o chute. O chute, quem já assistiu o Ronaldinho jogando, teve um jogo contra o Chelsea, que tá entrada da área e recebeu uma bola igualzinho que recebeu o Pedro, e ele chutou, mas chutou miando o canto e fez o gol. Ali o Pedro só chutou reto, a bola foi em cima do goleiro. Se ele quase o canto, não colocasse força, sem não tentasse bater com muita força, tentasse colocar a bola, aí saiu o gol do Flamengo ali. É uma situação de jogo, acontece, às vezes reação de jogo não vem, ele que vem lesionado, mesmo assim esse cálculo assim dentro da área é muito difícil. Se você assistir o vídeo de Romário como finalizava, você vai ver que os atacantes da década de 90 a 2000, como eles tibravam o goleiro, tentavam uma jogada assim, parecia que ia jogar. O Vasco teve um lance lá no ataque, contra-ataque, o Flamengo tomou os dois lances do Vasco, perigo. Foi uma bola cruzada, um que deu rebote e o cara chutou na trave, o outro, que é esse lance que eu vou falar agora, que ele deu um come no Wesley e chutou de pé esquerda. Antigamente os craques faziam esse tipo de jogada ali dentro da área, eles não ficavam com medo, não queria se levar da bola. Tinha aqueles 2-3 segundinhos que o cara ali conseguia tirar a jogada de gênio. Se você pegar os vídeos de Romário fazendo gol e outros atacantes da década de 90, eles não ficavam afoitos para finalizar a bola. Eles sabiam ali aquela malandragem de quem joga futebol. Mas acontece a diferença do jogo do Juventude para esse jogo, que o problema não foi eficiente naquele do Juventude. O Flamengo foi eficiente, fez gol. Acontece, foi um campo de jogo, não fez o que Léo Jardim fez grandes defesas, a não ser aquela do Pedro de cabeça, que pegou ele bem no contrapé e conseguiu defender. Mas aquele tipo de jogada que o Pedro cabeceou, o Flamengo não tentar, mas no meio de campo fazer essa jogada aérea. Se você pegar Vasco e Corinthians, os dois dos 3 gols foram bolas assim lançadas entre os dois zagueiros do Vasco, e eles batiam a cabeça e o atacante fazia o gol. Acho que faltou ter essa visão de jogo, assistir jogos passados do adversário para enxergar aberturas que eles têm, dificuldade que eles têm em atuar em suas atuações e repassar para o jogador. Acho que isso também foi o jogador, mas também criou muito bem, jogado pela linha de fundo, deu para ver ali tapelas, chutes, mas felizmente a bola não entrou. E os dois lances de contra-ataque do Vasco, cruzamento na área, uma bola sobrou, chutou, e a outra foi esse cômico, o cara chutou de esquerda para uma bela defesa do Rossi. Mas enfim, o Flamengo não perdeu, está continuando sua série boa no Brasileiro. Caiu um pouco agora, mas daqui na frente, Brasileiro, assim, você cai um pouquinho, sobe, o empate mata um pouco, mas logo em seguida você consegue recuperar. Nada que dificulte o caminho. O Flamengo tem uma boa partida no Libertadores
contra a LTU. Preciso vencer porque perdeu um jogo no Maracanã. E mais cedo para me classificar na Libertadores é melhor para o Flamengo. Por causa desses outros campeonatos, campeonato brasileiro, outros. Então poderia usar a fase de grupos da Libertadores para poupar jogador, para forçar lá na frente, forçar mais no brasileiro. Mas vamos ver se o Flamengo consegue recuperar os 3 pontos perdidos no Maracanã lá contra o LTU. Mas mesmo o Flamengo empatando o jogo, teve razões para acumular esse Flamengo. O Flamengo venceu o Boca Juniors e faturou a Champions League das Américas. A equipe rubro-negra de basquete despacha os argentinos no ginásio do Maracanã por 83-57, conquista o título da competição, carimba a vaga no Campeonato Mundial de Clubes. É o que eu falei, o basquete bem explorado, vai estar um retorno do Flamengo muito bom. Então precisa procurar lá nos Estados Unidos essas empresas que exploram o basquete americano, estudar, como o Eduardo Bandeira fez com o Flamengo quando estava ruim das pernas financeiramente. Ele se inspirou no modelo do Barcelona e ali fez com o futebol sanasse suas dívidas e tornando o time que é hoje. Acho que o basquete do Flamengo tem que seguir a mesma linha, voltando para como joga a NBA, ficando ali estudando como é o mecanismo que faz aquele basquete norte-americano faturar tanto. E eu acho que tem como, falta força de vontade, realmente pessoas que se interessam pelo basquete. Voltando a falar do jogo, Michael vai de diagnóstico dos erros nas finalizações do Flamengo, mas quando lá atento é mais difícil. O atacante sente a falta de tranquilidade com uma justificativa para a falta de gol, quanto o Vasco que recebe apoio de Felipe Luiz em meio à crítica. A crítica sempre vai existir, todo mundo quer que o Flamengo ganhe. Eu acho que a torcida tem que aplaudir, porque o Flamengo fez uma grande partida, fez um belo jogo. A finalização acontece, o Flamengo meteu 6 com o João do Juventude vai festa, e quando o Vasco, maior rival, ou a pressão é maior, os jogadores sentem ansiedade. Acho que não é tranquilidade. Os jogadores ficam anseios, querendo fazer um gol, e quando o Flamengo faz o gol logo no começo, como foi com o Juventude, consegue deslanchar. Infelizmente, não foi o dia do Flamengo. O Flamengo não conseguiu vencer o Vasco, mas pelo menos empatou. Aí vem a notícia boa: o Flamengo inicia o Brasileirão com um aproveitamento melhor do que nos últimos 4 anos. Início ruim de 2021, para cá são missões para o rubro-negro, que estabeleceu o torneio como prioridade para a temporada de 2025 com vários números. Essa é a grande felicidade. O Flamengo já iniciou melhor, isso aí já é um avanço. A gente tem para de cobrar jogo a jogo. Claro que aquela derrota contra o Córdoba foi vergonhoso, foi um erro tremendo, serviu para chamar a atenção, recuperou contra o Grêmio de Juventude. Aconteceu esse empate com o Vasco, não é uma coisa horrível. Pontuou 1 ponto, um jogo clássico para mim, jogando fora de casa, que o mando é do Vasco, apesar que sendo o Rio, o mando é do Vasco. E teve toda a polêmica antes do jogo. Então é diferente. Diferente Flamengo e Vasco. Flamengo com um clássico carioca é um pouquinho diferente de todo o jogo. Mas o Flamengo teve um início bom. Isso aí já é um ganho. E eu torço agora na Libertadores, o Flamengo consiga chegar aos 9 pontos, aos 12 pontos que classifica de uma vez, para poupar jogadores, focando mais no brasileiro. A derrota contra o Córdoba ainda está encascada em mim. Acho que o Flamengo tem muito mole perder aqueles 3 pontos dentro de casa. O Flamengo vai estar com 6 pontos na Libertadores.
buscando a classificação agora contra a LTU. A derrota destruiu o Flamengo. Os planejamentos que poderia ter feito. Vamos lá, mais uma notícia do Flamengo. Advogado Bruno Henrique do Flamengo diz que mensagens estão fora de contexto. Nunca esteve envolvido. Criminalista Ricardo Pedro Nunes é o responsável pela defesa do atacante rubro-negro. Leia a nota. Assim, eu creio que eu acho que o Bruno Henrique não tem nada a ver. O cara perguntou, ele veio para ele perguntar, um familiar. Então é uma conversa boba. Então tem mais verticais as casas de aposta do que o próprio Bruno Henrique. Sim, sem muito comentário, acho que estão fazendo muito barulho para pouca coisa. Flamengo viaja para Quito sem Alexandre Ala de la Cruz, fez relacionado contra a LDU. Com o tema na cor, o lateral continua como desfalque para o técnico Felipe Luiz, volação barrados de jogos da Libertadores por causa da altitude. Então, Flamengo, além de poupar alguns jogadores, tem esse problema de estar correndo atrás do resultado ruim. Se o Flamengo perder para a LDU, o Flamengo vai ter que ganhar os próximos 3 jogos para classificar. Então o Flamengo se complicou num grupo fácil. Mas a altitude nunca foi o problema. O Flamengo já enfrentou altitudes bem maiores que vai enfrentar agora contra a LTU. Então o Flamengo tem tudo para ganhar, mesmo sem Alas, sem De La Cruz, sem Alexandre. O Flamengo tem qualidade técnica muito acima dos demais. Concentrar e ver os pontos fracos da LTU para ali explorar e conseguir classificação. O jogo será na terça às 19 horas. Provavelmente eu não vou assistir esse jogo, vou estar trabalhando, mas vou ver, consigo ver alguns jogos da LTU para fazer uma análise na terça-feira para ver como eles se comportam. Então é isso, essa é a análise desse jogo Flamengo e Vasco, decepcionante, mas porém o empate é melhor do que nada. O Flamengo não foi mandando o jogo, quem foi mandando o Vasco, criou muita confusão no jogo, antes do jogo, a questão do estádio, se ia lá no Amazonas, se ia no Rio, se ia em São Januário, mas eu creio que isso não afetou ao jogador, mas assim fez com que os jogadores do Flamengo ficassem ansiosos, já que é uma pressão de todos os lados. Então essa análise fraca comigo da amanhã vai com uma nova, se Deus quiser.